Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, nome sobre todo nome, nome poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Emanuel, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aquele que desceu ao inferno, roubou a chave das mãos do diabo, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, só para que eu e você alcançássemos a vida eterna, alcançássemos o perdão dos nossos pecados, alcançássemos a cura da pior doença que existe nesse mundo, o pecado. A pior doença que existe, aquela cujo salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Entenda o que eu falei, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Bastando para isso que nós aceitemos o sacrifício perfeito, feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que João Batista veio preparar o caminho. Jesus, nome poderoso, nome maravilhoso. Aquele para o qual nós devemos dar todo louvor, toda honra, toda glória. Aquele que nos comprou por um alto preço, de uma forma que o nosso corpo, a nossa vida, não pertence mais a nós mesmos, mas pertence a Ele, que nos comprou lá na cruz do Calvário. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, que amam você. É o que eu desejo em nome de Jesus. Eu desejo que você seja próspero, feliz. Eu desejo que você seja curado, sarado. Não importa a vida que você esteja passando, não importa o que você esteja passando agora, nesse momento. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado. Que as suas necessidades sejam supridas de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Você é um homem e uma mulher de boa vontade? Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida
A paz que excede todo entendimento, sabe? Sabe aquele sentimento de paz que vem sobre o seu coração, aquela tranquilidade, você está passando por um problema muito grande, mas vem aquela paz, aquele bálsamo sobre o seu coração. E você tem a certeza que é o toque do Espírito Santo falando ao seu espírito e dizendo: meu filho, não temas, eu estou contigo. Falando assim: meu filho, se creres, verás a glória de Deus. Falando para você assim: meu filho, ser forte e corajoso. No mundo, você terá aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Jesus. Aquele do qual nós devemos pregar, falar as boas novas, o Evangelho de Jesus. Foi esse Evangelho que nos foi ordenado que fosse pregado a toda criatura, em todos os cantos do mundo. Nunca foi dito que pregasse evangelho de prosperidade. Nunca foi dito que fosse pregado evangelho, outro evangelho qualquer que seja. Somente as boas novas de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele pregava a Jesus, e este, crucificado, morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia. Era isso que o apóstolo Paulo pregava. Em todos os lugares, ele apresentava Jesus, aquele que veio para nos resgatar, nos livrar das garras do diabo, nos livrar das garras do pecado e nos levar para a gloriosa luz de Jesus. Jesus. Eu quero ler com você um texto que está em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. E nós lemos no texto da palavra de Deus que ela diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Esse é Jesus, aquele que levou sobre si todas as dores que deveriam ter sido imputadas a nós, aquele que levou sobre si todo o castigo. E muita gente julga Jesus como sendo um coitadinho. Não, é um engano seu. Jesus nunca foi um coitado. Sabe, todos aqueles animais que eram sacrificados no templo no Antigo Testamento, todos aqueles cordeiros que foram sacrificados, que foram mortos em prol dos pecados do povo, dos pecados individuais de cada um, dos pecados dos sacerdotes, todos aqueles animais apontavam para um só. É o que João Batista falou. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não era um coitado.
Jesus diz em certa passagem que ninguém tirava a vida dele, mas ele mesmo entregou a sua vida. De vontade própria, ele entregou a sua vida por mim e por você e por toda a humanidade. Jesus sabia o que ele ia passar. Tanto sabia o que ele ia passar que no Getsêmani ele foi tomado de uma angústia e de um medo muito grande, chegando ao ponto de pedir a Deus, ao Pai, que afastasse dele aquele cálice, se fosse possível. Ou seja, que se fosse possível, permitisse que ele não passasse por aquele problema, por aquele momento, por aquela situação, porque ele sabia o que ele ia passar. Em momento nenhum, Jesus foi surpreendido por qualquer coisa que ele tenha sofrido. Em momento algum, ele foi surpreendido, porque Jesus sempre teve comunhão com o Pai. Apesar de ser homem, de ter se destituído de toda a sua divindade e de ter vindo a esse mundo como um homem comum, cheio do Espírito Santo, como eu e como você podemos ser, cheios do Espírito Santo, operando no Espírito Santo, operando no poder de Deus que o Espírito Santo traz a nós. Jesus tinha comunhão com o Pai durante todo o tempo que ele passou nesse mundo. E o Pai sempre revelou a ele aquilo que ele iria passar, aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria falar, como ele deveria se portar. O Espírito Santo sempre guiou Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, que ele saiu do Rio Jordão, depois de ser batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus já sabia que ele ia passar aquele tempo no deserto, debaixo de tentação. Jesus, aquele que levou sobre si as nossas dores. Sabe, muitas vezes nós utilizamos esse texto de Isaías apenas para orar a palavra quando as pessoas estão doentes. Mas isso é só uma parte daquilo que as pisaduras de Jesus fez por nós. É só uma parte. As pisaduras, as chagas de Jesus, o sacrifício de Jesus foi muito mais profundo. Ele entrou em lugares muito mais profundos da nossa alma, da nossa vida, trazendo cura dos nossos pecados, perdão, redenção, salvação. O sacrifício de Jesus, ele foi lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado original, e apagou aquela dívida. Jesus pagou todos os pecados da humanidade que já foram, estão sendo e serão cometidos. Sacrifício perfeito. O perdão total. E com isso, eu quero te perguntar, você que já entregou a sua vida para Jesus, que anda nos caminhos do Senhor,
E você que ainda não entregou sua vida para Jesus e que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o valor para você de um sacrifício tão grande e tão perfeito? Será que você que já entregou a sua vida para Jesus, será que você tem o direito de dizer assim: vou desistir? Vou deixar os caminhos do Senhor porque eu fui maltratado na igreja, porque um irmão me fez alguma coisa, porque Deus não me respondeu a minha oração? Será que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus tem o direito de negar esse sacrifício tão grande feito por você? Porque entenda uma coisa, independente se você acredita ou não, independente se você aceita ou não, o sacrifício de Jesus foi por você também. Sabe, não importa o que você acha. A verdade da Bíblia não vai sumir porque você acha que ela não existiu ou porque você acha que ela é uma mentira. Não. Infelizmente, eu tenho para você uma notícia muito ruim. Você vai queimar no fogo do inferno, sabendo que as coisas de Deus são verdadeiras. Porque lá você terá noção de que as coisas de Deus são verdadeiras. Entenda uma coisa: Deus é Deus, independente do que você acha, pense, Deus é Deus. Independente de se você faz chacota, piada, zomba dos crentes, e aqui eu quero colocar como crente todo aquele que crê, eu não estou falando de religião protestante, católica, não. Eu estou falando de crente todo aquele que crê. É a hora e a oportunidade que você está tendo, mais uma vez, do Espírito Santo falando ao seu coração e dizendo assim: será que não é hora de você tomar uma decisão por Jesus e mudar o rumo da sua vida? Será que não é hora, crente, de você deixar de tanto mimimi, de tanta frescura e voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o primeiro amor, voltar para ser aquele crente verdadeiro? Aquele crente que coloca seus joelhos no chão e ora a Deus e tem um relacionamento com Deus. Será que não é hora de nós sermos verdadeiros adoradores? Que somos buscados por Deus? A palavra de Deus diz que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje eu quero desafiar você a aproveitar essa oportunidade que você está tendo, mais uma vez, de ouvir as palavras do Senhor, colocar o seu joelho no chão e dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa pelo meu egoísmo, pela minha arrogância. Me perdoa, Senhor, pela minha petulância de achar que o Senhor não olha para mim, que o Senhor não me enxerga, não se preocupa comigo. Me perdoa, Pai. Eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero andar na tua verdade.
eu quero conhecer a tua palavra, eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Hoje eu quero te desafiar a você fazer essa oração, entregar a sua vida a Deus verdadeiramente. E você que já entregou, a ser um crente fiel. Não um mendigo de igreja em igreja. Não uma pessoa que busca cartomante gospel para ler o seu futuro e saber o que Deus vai fazer por você. Porque Deus não é uma prateleira de supermercado, aonde você vai buscar a sua bênção e depois vira as costas e vai embora. Não. Deus é um pai amoroso e zeloso, que está ansioso para ter um relacionamento verdadeiro contigo. Cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu espero que você aproveite essa oportunidade. Eu espero que você receba essa palavra e que você aproveite a oportunidade de entregar a sua vida verdadeiramente para Deus. Para Deus. Não para uma igreja, não para uma religião, não para uma doutrina. Entregar a sua vida verdadeiramente para Deus. E como o pastor Cláudio Duarte costuma falar, procurar uma igreja perto da sua Bíblia. Uma igreja que pregue a palavra de Deus. Bem, você aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio, está disposto? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você puder e quiser, assine o canal. Mas isso não é tão importante quanto você pegar esse vídeo e distribuir ele para todos os seus contatos. Postar esse vídeo em todas as suas redes sociais e permitir que as pessoas que você ama escutem também a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama e que te rodeiam. Amém? Eu desejo a você muita bênção de Deus. Eu desejo a você muita presença do Espírito Santo, enchendo a sua vida, transformando o seu ser, fazendo de você uma nova criatura. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Coloque seus comentários aqui, diga o que você acha, o que você pensa. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.